O portal Guia-me está ao lado da pastora Gladys de Varon, que já fundou diversas igrejas na Colômbia e também no Brasil, e atua na formação de lideranças nesses dois países. Pastora, muito obrigada por estar aqui conosco. E, de acordo com a sua experiência na batalha espiritual, no campo de intercessão, você até mesmo já lançou um livro sobre esse tema. Você acredita que nas igrejas que você vai, com a visão que você tem como todo da igreja, é preciso que a visão sobre batalha espiritual seja amadurecida um pouco mais, seja mais aprofundada pela igreja no geral? Muito obrigada por esta entrevista. É um grande privilégio para mim. Amo esta nação do Brasil, amo o português, com um pouquinho de dificuldade, mas aqui estou fazendo obra missionária nesta nação. E eu vejo que toda a igreja tem que caminhar em duas pernas. A primeira é a parte espiritual e a segunda a parte estratégica. E quando cheguei aqui ao Brasil, eu vi a necessidade de trabalhar essas duas pernas para que a igreja caminhe em um completo equilíbrio. E a parte espiritual, eu estou trabalhando muito a vida devocional, porque quando a igreja, os líderes, têm vida com Deus, eles de forma natural vão ser intercessores. E quando eles intercedem, eles vão poder discernir o que está acontecendo no mundo espiritual. Porque batalha espiritual, luta espiritual, não é repreender demônios por repreender, senão que tem que ser um trabalho onde a igreja tem que ver o que está acontecendo no mundo espiritual. E, logicamente, que se fazemos um trabalho bem profundo nessa área, a igreja se vai tornar uma igreja ativa, uma igreja que vai conquistar as suas gerações de forma natural. Ela não vai precisar de programas pré-estabelecidos para ir e conquistar, falar com o vizinho, com os amigos, com os companheiros de trabalho que não conhecem de Cristo. Ele de forma natural. Eles vão fazer esse trabalho. Por quê? Porque o Espírito Santo já está trabalhando em seu DNA para que ela conquiste suas gerações. Alguns cristãos levam o tema da batalha espiritual em dois extremos. Por um lado, alguns rejeitam completamente esse tema e, por outro, há alguns exageros que chegam a ser antibíblicos. Na sua visão, como é possível encarar esse assunto de uma forma equilibrada e bíblica? Precisamente, meu trabalho aqui no Brasil, praticamente é fruto de 35 anos, treinando liderança, falando sobre os temas espirituais. E eu vejo que é necessário que a igreja passe por um treinamento. E o primeiro que eu percebi aqui no Brasil é que devemos tirar esse conceito de que a igreja deve ter um ministério de intercessão. Não. A igreja tem que ser intercessora. E a igreja tem que ser treinada para que ela ore de forma organizada, com a palavra em seu coração, e assim evitar esse tipo de exageros que podem acontecer dentro da igreja. Por isso, por exemplo, eu fiz já vários treinamentos, vários seminários, onde estou trabalhando o DNA da igreja, que eles discernam o que acontece espiritualmente em seu DNA, todos aqueles inimigos que podem se tornar em obstáculos muito fortes para poder entender o mundo espiritual. E também estamos trabalhando o caráter da igreja através do fruto do Espírito Santo. De aí que eu escrevi precisamente uma apostila, o caráter do intercessor manifestado no fruto do Espírito Santo. E quando se trabalha o caráter da igreja, quando os líderes principais da igreja, os pastores, estão à frente, formando e guiando sua intercessão, vamos evitar esse tipo de problemas. E dessa maneira, a igreja vai estar trabalhando a intercessão guiada pelo Espírito Santo e não guiada pelas suas emoções ou pelos seus pareceres, porque eles têm primeiramente uma supervisão espiritual e, número 2, eles estão sendo orientados através de sua devocional pessoal,
que é necessário discernir o que acontece no mundo espiritual através das Escrituras. Com base no seu livro O DNA do Intercessor e do Guerreiro Espiritual, como você acredita que a igreja, uma pessoa pode descobrir o seu chamado pessoal e até mesmo a sua natureza em Cristo? Bom, precisamente este livro o escrevi como fruto de meu trabalho como intercessora e guerreira espiritual. Nós tivemos a oportunidade de formar muitos intercessores lá na Colômbia e aqui no Brasil já estamos trabalhando esse conceito de intercessão. E esse livro tem 14 capítulos e em cada capítulo o leitor tem a oportunidade de descobrir que ele tem um DNA para ser intercessor. Dessa maneira, ele vai poder atender o chamado do Espírito Santo e vai poder ser parte da intercessão da igreja de forma natural. Mas também eu estou ensinando para que a igreja ore a palavra de Deus. De aí que esse livro tem muitos modelos de oração com a Bíblia, com a palavra de Deus, com promessas escritas. Por exemplo, se estamos falando de um assunto familiar, então eles vão a poder declarar profeticamente a mesma palavra para conquistar sua família. Então, praticamente eu estou entregando à igreja armas espirituais para que eles possam vencer com a mesma palavra. Porque quando a igreja ora com a palavra se torna em um decreto no mundo espiritual. E ela não vai voltar a Deus até que ela se cumpra o propósito na vida da pessoa. Pastora, gostaríamos de te agradecer por esse momento de ensinamentos e por incentivar a igreja a orar e a tomar o seu lugar como intercessor. Para mim é um grande privilégio e estar nesta nação é maravilhoso. Estou muito feliz e um desejo grande neste ano 2018 poder ver resultados ainda mais surpreendentes do que pode acontecer com a Igreja de Cristo e, sobretudo, com o conceito que vamos a continuar trabalhando no Brasil, que é construindo uma igreja intercessora.